Bem-vindos a mais um Panorama de Mercado. Hoje eu vou conversar com vocês sobre essa correção da Bolsa. Vamos falar sobre o dólar e os principais ativos. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista, investidora e especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que te ensina a rastrear os investidores profissionais através de indicadores de volume. Estou aqui com o gráfico do Ibovespa Futuro, o gráfico do mini índice. Comentei com vocês, fiz um vídeo falando sobre a recomendação do JP Morgan, falando que a bolsa ia aos 160 mil pontos e além. Tivemos também o payroll visto como positivo pelo mercado, gerando um ambiente de otimismo, de euforia. Eles aproveitam essa liquidez para fazer o processo que a gente chama de distribuição. Aqui foi uma microdistribuição. Eles vendem e jogam o preço para baixo novamente. Começou a correção. Está chegando aqui nesse patamar de preço, é uma região que pode ser defendida pelos investidores profissionais. A gente precisa aguardar para verificar a atuação deles aqui. Falando do dólar, o dólar, gente, eu comentei também no vídeo com vocês que o dólar estava numa região decisiva, uma região importante. Aqui nós tivemos a atuação do Banco Central. Se o dólar, falei com vocês, se o dólar acelerasse para cima, poderia buscar aqui o patamar de 5,70, tá? Parece que é o que vai acontecer. Para os investidores estrangeiros, é o melhor dos mundos, o dólar mais caro e os ativos brasileiros mais baratos. Essa correlação negativa é maravilhosa para eles. Magalu não mudou muito, tá, gente? Continua com a mesma visão sobre o Magalu. Banco do Brasil continua a correção, deve corrigir um pouco mais. Não vejo ainda parada do movimento. Deve corrigir mais 1,5%, 2%, mais ou menos. Petrobras, eu fiz uma aula falando sobre zona de liquidez esses dias, e essa região de topo de zona de liquidez e fundo, tá? O topo é resistência, o fundo é suporte. Vejam como toda vez que o Petro tenta passar dessa região, sofre resistência. Então, essa correção aqui é natural, mas o maior volume continua aqui embaixo. Então, eu acredito que Petrobras não vai corrigir muito e deve, em pouco tempo, retomar o movimento ascendente. CSN voltando para a região de interesse aí dos players profissionais, mais uma vez. Aqui nós tivemos uma forte atuação deles, jogando o preço para cima. Essa região que também é uma região importante. Então, eu já considero o nível de preço para quem quer comprar CSN aceitável. Prio, mesma coisa. Quando a gente analisa aqui o gráfico de Prio, a gente vê que o preço está no patamar de preço mais negociado aqui desse movimento de queda, na base de uma zona de liquidez. Então, eu tenho nessas regiões o interesse é comprador. Small caps pets continua aqui nessa zona de liquidez, provavelmente se preparando para o movimento ascendente, é o que a gente espera. O positivo está perto de regiões de fundo, perto, já passou, né, da base da zona de liquidez. Então, o que eu aguardo aqui é a alteração do ponto de controle para essa região, né? O preço deve ficar mais um tempozinho lateral e para depois começar o movimento ascendente. Então, gente, Vale continua a correção, tá voltando aqui para essa região, também uma região interessante para quem quer montar posição. Pode corrigir um pouco mais vir aqui para os 58,39, tá? E para depois começar um movimento de alta. E grupo SBF vai corrigir mais ainda, provavelmente. Aqui, ó, distribuição, o preço corrige. Não vi a atuação dos investidores ainda para adquirir grupo SBF. Então, gente, a correção deve continuar por mais um tempo. Tem alguns ativos que já estão em regiões interessantes, outros ainda vão corrigir um pouco mais. Tem que ter paciência. O mês de outubro provavelmente vai ser mais um mês aí com alguns ativos corrigindo, outros ativos, né, sendo acumulados para posterior tendência ascendente. Talvez alguns ativos já comecem um movimento de alta. Mas a gente tem que analisar ativo por ativo para identificar os melhores, os que já estão com estruturas mais consolidadas aí, mais formadas para movimento ascendente para quem quer buscar alta, tá? É isso, eu fico por aqui. Não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. Eu trago para vocês informações importantes e relevantes sobre a bolsa de valores e o mercado financeiro em geral.